Código Brasileiro de Trânsito estabelece a obrigatoriedade do cinto de segurança, do encosto de cabeça para os bancos, do catalisador e dos airbags. Mas não fala nada sobre algum equipamento que impeça os frentistas dos postos de gasolina de passarem a gente para trás na hora de abastecer o carro. Já houve denúncias, inclusive, do uso de dispositivos acionados por controle remoto que abasteciam os carros com quantidades de combustível menores do que o marcado pela bomba. Mas um projeto apresentado aqui na Câmara pode ajudar a resolver o problema. O autor está aqui com a gente, é o deputado Augusto Coutinho, do DEM de Pernambuco. Nosso programa é retransmitido pela Rádio Câmara. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, Como é Paulo. que é esse projeto? Paulo, na verdade, esse projeto ele é muito simples, inclusive, que hoje você tem todos os veículos automotores no Brasil com um computador de bordo, quase todos, na sua totalidade. O que a gente quer apenas é que obrigar as montadoras que eles coloquem a galonagem de combustível que existe no carro. Porque isso quando você for colocar, por exemplo, se você vai pagar 20 litros de combustível, você sabe quantos litros você tem no tanque de combustível do seu carro e lá, naturalmente, você vai ter de ser acrescentado essa quantidade no computador do carro. Isso resolve um grave e sério problema que é, hoje, a adulteração que se pratica, como você falou, algumas vezes, inclusive isso foi objeto até de uma matéria do programa Fantástico sobre isso da Rede Globo, e que mostrava a sofisticação que era dessa adulteração, ou seja, a pessoa ficava controlando de um local do posto e dependendo do cliente, ele interferia apertando um dispositivo, a bomba era adulterada, ou seja, a galonagem que era colocada era menor do que a que estava sendo pago. Eu já tinha conhecido e conhecia bem, porque eu presidi no meu estado, como deputado estadual, uma CPI de sonegação e adulteração na área de combustível. E foi uma coisa impactante no estado de Pernambuco, Paulo, você ter uma ideia, que o estado era a cada mês assaltado nos cofres públicos com sonegação de imposto. Esse era um grave problema que se dizia respeito aos cofres públicos do Estado, ou seja, a falta a sonegação e o não pagamento dos impostos devidos e que no setor de combustível é relevante, é muito alto, como todo no Brasil. Mas, e aí a gente enfrentou essa questão, em Pernambuco a gente conseguiu reduzir substancialmente isso. Mas outro grave problema que a gente identificou era a adulteração. Não só a adulteração das bombas de combustível, ou seja, exatamente você pagar uma galonagem... entregar menos do que você está pagando, como também a adulteração do combustível, que é outro grave problema. E a cada combustível dia... misturado com misturado. Isso, às vezes, o percentual de álcool que por lei permitido, muitas vezes os postos faziam e aumentava esse percentual, ou seja, era diluída, a gasolina vinha numa condição mais desapropriada e agora, mais sofisticadamente, se coloca também o solvente. Então, tem solventes, inclusive, que para você... Eles são bem mais baratos do que a gasolina? Bem mais baratos e dá uma lucratividade muito maior para o posto. E agora, aí vem ainda também esse problema de que você possa pagar uma galonagem e não receber. Então, o projeto, ele tenta proteger o consumidor brasileiro nesse sentido. O projeto, deputado Augusto Coutinho, o que ele prevê? Ele prevê que os carros venham equipados com um dispositivo que identifique com clareza a quantidade de combustível que ele contém? Exatamente. No momento que ele vai abastecer. No momento. Quando você está parado, você sabe quantos litros de combustível você tem no seu carro. Hoje, muitos carros, inclusive, eles já vêm com isso. Já vem, inclusive, com Seria possível adaptar, deputado, carros? A lei, o legislador, no caso, nós propomos exatamente que... Para os novos carros e que haveria um prazo de adaptação, ou seja, em aprovada a lei, por uma portaria do Denatran,
seria definido exatamente a obrigatoriedade para que as montadoras se adequassem a essa nova realidade. Quanto seria esse prazo? 2 anos. 2 anos é o que nós estimamos, um prazo que seria razoável, de aprovada a legislação, que os carros viessem com essa obrigatoriedade. Agora, deputado Augusto Coutinho, o custo disso daí para as montadoras seria muito elevado? É apenas uma adaptação lá no computador de bordo que a maioria dos carros hoje já tem? Eu acho que, eu tenho convicção que é um custo ínfimo, é um custo que é facilmente diluído e que o que vai trazer de segurança ao consumidor é uma coisa que é relevante. Hoje, como eu falei há pouco, quase todos os carros já vêm com todos esses mecanismos, computador de bordo, câmera de ré, hoje GPS, enfim. Hoje até os carros mais populares, eles já vêm com essa sofisticação. É uma coisa muito simples, exatamente. A tecnologia. Agora, é importante que a gente assegure com a lei, ou seja, a obrigatoriedade de que se tenha para que a gente proteja o consumidor brasileiro, de que não seja saqueado no seu bolso de uma forma absurda e que ele não tenha a menor condição de conferir, de fato, se o carro não tiver um mecanismo, um dispositivo para que assim possa mostrar que está sendo adulterado a bomba de combustível. Agora, o deputado Augusto Coutinho, uma medida como essa, naturalmente, ela se respalda numa experiência mais ampla. Ou seja, será que muita gente está sendo, nesse momento, lesada Eu não tenho por dúvida conta que desse sim. tipo de prática? Eu não tenho dúvida que sim. E são as mais diversas possíveis. Esse setor de combustível, ele gera uma enormidade de recursos a cada mês em todos os estados brasileiros. E isso todo esse mau empresário do setor, que existem muitos, existem bons também, mas eles usam vários artifícios no sentido de uma hora saquear os cofres públicos com o não pagamento do imposto. E em outra hora saquear o próprio consumidor oferecendo um produto e que esse produto não é condizente ao que você está pagando. Você veja uma ideia, muitas vezes as pessoas saem na rua e vai ver o preço do combustível, qual é o menor preço e colocar naquele posto. E é engraçado, Paulo, que às vezes o preço que o posto está colocando o combustível, o litro de combustível, ele é mais barato do que o preço que ele está comprando, ou seja, na distribuidora. Porque esse preço já está tabelado. Tem alguma coisa errada nisso aí. É óbvio que está errado e é óbvio que tem. Então esse combustível está batizado, como a gente diz popularmente. Agora, deputado Augusto Coutinho, como expandir esse projeto, digamos assim, no sentido também de criar mecanismos de controle para essa adulteração do próprio combustível com a adição, por exemplo, desses solventes a que o senhor se referiu? Aí eu acho que também precisa de uma atuação forte e responsável por parte do Estado. Eu digo Estado, o poder executivo. Intensa. Você tem hoje a Agência Nacional do Petróleo. A Agência Nacional do Petróleo, há alguns anos atrás, ela era completamente desqualificada, despreparada, sem a menor condição de fiscalização. Em Pernambuco, nós avançamos muito quando conseguimos fazer um convênio entre a Agência Nacional de Petróleo e a Secretaria Estadual de Fazenda, para que a Secretaria exercesse a função de que a agência, como um órgão regulador, não fazia. Porque, por exemplo, à época em Pernambuco, você tinha um fiscal da Agência Nacional de Petróleo para fazer 3 estados no Nordeste. Isso é uma coisa humanamente impossível, suscetível exatamente à corrupção, ou seja, uma pessoa gerenciando tudo isso. Então, na verdade, existe também uma grande falha e irresponsabilidade do Poder Executivo no sentido de preservar e cobrar desses maus empresários e tirar do ramo eles quando for necessário, ou seja, a atuação de uma agência reguladora, que é para isso que foi criada a Agência Nacional de Petróleo. Deputado Augusto Coutinho, a gente vai continuar acompanhando
a tramitação do projeto. Muito obrigado, senhor, pela sua participação aqui. Um abraço, Paulo. É um prazer estar com você no Palavra Aberta. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Eu sou Paulo José Cunha. Um abraço e até a próxima.